Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Sou o Paulo Aido e hoje vamos ver um filme que nos vai guiar até um dos períodos mais sombrios do século XX. Vamos até à Rússia, até ao tempo dos gulags, aos tenebrosos campos de concentração que Stalin mandou erguer e onde milhões de pessoas morreram. Foram forçadas a trabalhos duríssimos, passaram inimagináveis sofrimentos. Muitos milhares, mesmo muitos milhares, apenas por serem cristãos. É um filme duro, mas que precisamos de ver. Há coisas que não podem ser esquecidas. Alguém disse que isto é um parque de diversões do diabo. Não existiam aqui igrejas, os crentes eram para aqui enviados para morrer. No primeiro ano que aqui estive, havia uma voz que eu ouvia continuadamente a dizer: sai da cidade, abandona Magadan. Magadan, uma cidade portuária de 150 mil habitantes, encontra-se no mar de Okhotsk, no extremo oriental da Sibéria, a cerca de 2.000 km da cidade mais próxima. Sabemos que existiam muitas e muitas sepulturas não identificadas e, efetivamente, chamavam a Magadan um amplo local de sepultamento. E os próprios prisioneiros podem testemunhar a morte de milhares e a acumulação com escavadoras de centenas de pessoas, centenas de corpos, uma vala comum em diferentes épocas do ano. Quando o ouro e outros metais preciosos foram descobertos na região de Kolyma no início do século XX, uma riqueza para alimentar a esfomeada expansão industrial da ex-União Soviética, o projeto Dalstroy, de Stalin, uma agência governamental criada para extrair as reservas de minério, aproveitou inicialmente os criminosos como mão de obra, mas os prisioneiros em breve incluíram aqueles que se julgava serem inimigos do Estado, intelectuais, adversários políticos e, por fim, cristãos. Para a mente socialista, era um cenário ideal. Aos inimigos do Estado era dada uma utilização produtiva em desenvolvimentos industriais cruciais, com o maior retorno possível de investimento, não lhes permitindo simultaneamente envenenar o ideal socialista. As condições eram brutais. Os prisioneiros, homens e mulheres, eram forçados a trabalhar 12 horas por dia e a alimentação era racionada. A combinação de exaustão, a fome e condições climatéricas extremas reduzia a esperança média de vida para 6 meses. Não sabemos exatamente quantos estavam presos e os arquivos não estão disponíveis para sabermos realmente quantos eram. Existem diários de bordo que revelam quantos prisioneiros foram transferidos para Vladivostok, para Magadan, por vezes 6 a 7 mil no navio. Existem algumas contagens de prisioneiros registadas com quantos foram contados num determinado dia em Magadan. Eu tinha uma lista. E a 17 de outubro de 1942, por exemplo, existiam 165 mil prisioneiros em Magadan. Os prisioneiros chegavam, eram selecionados e enviados para os campos. Prisoners came, they were selected and they were sent up into the camps. Stalin enviou muitos católicos para o extremo oriental da Sibéria, para os campos de prisioneiros, e estes reprimidos são as pessoas que estavam nos campos de prisioneiros. Eram exilados após serem libertos. Depois das suas sentenças e por serem exilados, ficavam, casavam e constituíam família. E assim os reprimidos são as pessoas que eu encontrei em Magadan, que tinham sofrido nos campos de prisioneiros. Após a perestroika, em 1989,
o padre Michael Shields foi enviado para Magadan pelo arcebispo Francis Hurley de Anchorage, no Alasca, para celebrar a primeira missa pública de sempre na cidade. Quando recebi o telefonema para vir, não era nada que eu quisesse. Não era sequer algo que eu tivesse imaginado. Eu tinha desistido de Magadan. Não gostava de Magadan. E estava cheio de medo. O padre Michael e o seu colega, o padre David Means, inicialmente viviam e celebravam missa num apartamento renovado. Houve um momento durante o retiro que foi como se o Senhor usasse a sua graça e o meu medo e unisse tudo, criando esta enorme bênção. E eu acordei na manhã seguinte a esse acontecimento. O meu coração estava cheio de alegria. Eu sabia que era o seu chamamento e era a sua obra. E o que é a obra de Deus? Temos que o fazer, visto que é tão atraente, porque não é a minha vontade, não é a minha ideia, é o chamamento de Deus. E assim sou livre para dizer sim. E é Ele que me mantém aqui. So I'm free to say yes, and He's the one who keeps me here. A Congregação dos Irmãos do Coração de Jesus rapidamente lotou o pequeno espaço e, com a ajuda da instituição da Caridade Católica Ajuda à Igreja que Sofre, construíram uma nova igreja. Sou chamado para rezar nos campos. Estas pessoas certamente rezaram nos campos. Muitas delas eram católicas. Penso que as irei reunir. Ninguém fez isto antes, portanto, fiz literalmente um anúncio por toda a Magadan. Através de contactos, reuni pela primeira vez as pessoas dos campos de prisioneiros na biblioteca pública. Eram 80 a 90 pessoas que nunca se tinham visto, embora talvez tivessem estado juntas no campo de prisioneiros. De facto, o que acontecia frequentemente era alguém ver outra pessoa, reconhecê-la e dizer: esteve no mesmo campo que eu. Em 1940, estivemos na mesma caserna e havia depois lágrimas e reconhecimento. E estas pessoas viviam isoladas nos seus apartamentos, muitas vezes sem dizerem às suas famílias quem eram, visto que tinham medo que isso tivesse impacto no seu trabalho, nas crianças e na sua educação. Portanto, estas reuniões tornaram-se num local onde podiam recuperar as suas vidas e começar a falar das mesmas. Little by little. Pouco a pouco começaram a partilhar as suas histórias. Eu senti necessidade de fazer isto regularmente. Assim reuníamos uma vez por mês, no último sábado, e temos feito isto ao longo dos anos. Sim, e todos passamos a gostar muito do Padre Michael. Tê-lo aqui é como... Não, o Padre Michael é simplesmente como se fosse um de nós. É simplesmente isso. Isto é muito importante para as pessoas. Elas conseguiram começar a falar do grande sofrimento das suas vidas, algo sobre o qual não conseguiam falar antes. Eu fui preso antes de nascer, no útero da minha mãe. Quando me prenderam, eu não tinha pais, não tinha ninguém. Foi uma época terrível, era inverno. Eles batiam-nos tanto, atormentavam-nos muito cruelmente. Juntavam-nos em caminhões de gado para nos transportarem para os campos de trabalho. Depois obrigavam-nos a andar a pé durante 120 km pela taiga.
Não existiam casernas nem casas, apenas tendas, imagine. Ai, já estavam 50 graus abaixo de zero. Eles amontoavam-nos numa tenda, os beliches estavam dispostos em 2 filas, feitos de forma tosca. Árvores de Natal com uma camada de ramos cortados de forma grosseira, só isso. Ordenaram-nos imediatamente que abatêssemos árvores da floresta. Trabalho imediato, abate de árvores. O frio era horrendo. Éramos equipas de 8 pessoas. Para começar, tínhamos que abater 10 metros cúbicos de madeira, que depois tínhamos que cortar em porções de 2 metros cúbicos e empilhar. Eles aumentavam continuamente a quantidade para 12, depois 16 e 18 metros cúbicos. Claro que passamos fome todos os dias, sem almoço, apenas algum pão. Quem é que se podia aguentar firme? Guardávamos um pedaço para o jantar. Quem não podia, comia tudo de manhã e depois ficava sem nada. Nada. E a sopa? A sopa? Meu Deus! Água, uma espécie de água, sem qualquer gordura. Nada a não ser uns grãos a boiar. A humilhação era inerente, o regime terrível devido à excepcional brutalidade. Quando estávamos em Vacanca, eles verificavam o registro. Tinham de o fazer e faziam-no quando lhes apetecia. E ali ficávamos nós, em sentido, a meio da noite, semi-despidos. E o mais terrível era durante as tempestades de neve, quando por alguma razão todos eles começavam a executar os seus procedimentos. Os soldados entravam nas cavernas e verificavam tudo, levantavam o soalho, as tábuas, deslocavam os beliches, verificavam tudo e todos, tudo segundo as regras. E só depois de terminarem de verificar tudo é que mandavam todos para as casernas. Imagine, era muito duro. Tivemos um diretor cruel durante meio ano. Ele dizia: não preciso do vosso trabalho, preciso do vosso sofrimento. Era o que ele dizia. Era assustador. Eles acabam sempre por dizer: não guardo ressentimento no meu coração, devido à sua oração. Eles aprenderam a perdoar. Creio que é por isso que sobreviveram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, tende piedade de mim. Através da tua enorme compaixão e infinita misericórdia, apaga os meus erros. Elimina repetidamente as minhas falhas. Expia os meus pecados. A oração estava conosco a cada passo. Não conseguíamos aguentar sem oração. Havia momentos em que simplesmente o fim parecia ter chegado. Pensávamos: acabou tudo. Não vais sobreviver. E, no entanto, voltamo-nos para o Senhor e tudo volta ao seu lugar. Muitas vezes eles rezavam à noite, sem sequer moverem os lábios, e estavam em silêncio, pois se houvesse algum sinal ou indicação de que rezavam, podiam ser afastados e colocados na prisão. E eles arriscavam muitíssimo. Fiz este pequeno livro. Pode ver-se como o cozi todo, o bordei um pouco e criei um pequeno livro de orações.
Eu própria escrevi algumas, enquanto que noutros locais as raparigas escreveram várias orações neste livro a bem da memória. Deram-nos peixe, solha, com grandes espinhas, com as quais fiz um pequeno buraco na ponta. Passei uma linha e bordei 2 grandes imagens da Mãe de Deus. E tudo isso porque a Mãe de Deus sempre me ajudou. Fazíamos rosários de pão. Amassávamos as contas assim, até termos 55 e mais. E depois, com agulha e linha, tudo isso era estritamente proibido. Jesus Cristo seja louvado. Meu querido povo, sempre que ouço estas palavras, regressam dolorosas memórias, muitas vezes, mas temos de nos lembrar pelos outros, pelo futuro. É por isso que nos curvamos humildemente perante estes homens e mulheres que prestam testemunho. Muito obrigado. Não é uma ação política, é do coração de uma vida humana. Это не политический конфликт, это от сердца человека, от жизни человека. Майк нас всех спасает, нам дает радость. Это общение друг с другом. Так вот, очень даже хорошо. И он очень хороший, Майк. Eles sempre lamentaram não haver realmente um local onde pudessem rezar e relembrar os seus mortos. Tem um monumento em Magadan chamado a Máscara das Tristezas, mas é mais ou menos uma gigantesca máscara russa que não é especialmente apreciada pelos reprimidos. Embora eles vão lá muitas vezes, mas não existe um local para rezar. E assim, quando nós construímos uma igreja, construímos especificamente uma capela, à qual chamamos Capela dos Mártires. Por aqueles que morreram nos campos de prisioneiros, todos os reprimidos trouxeram cruzes para as suas famílias e para os seus amigos, e nós colocámos-las na parede do altar. É apenas e só para nos lembrarmos onde estamos, por quem estamos a rezar e com quem estamos a rezar. É que eu julgo que muitas dessas pessoas que morreram são santos não canonizados. Portanto, temos ícones na capela que representam padres, religiosas e leigos que morreram na região de Colima. Não estão oficialmente canonizados, mas certamente, aos olhos do Senhor, perder a vida nestes campos de prisioneiros, eles são santos. Não tenho uma pessoa na paróquia que não tivesse alguém enviado para os gulags, alguém que tivesse sofrido nos gulags. Portanto, uma doutrina do medo que foi implantada no coração das pessoas ainda permanece até hoje. As pessoas continuam a ter um medo profundo. Portanto, o impacto é enorme, bem como a destruição das vidas e das famílias. E com isso, a depressão, o alcoolismo, famílias separadas, taxas de divórcio. Os divórcios atingem 80% na Rússia. As pessoas perdem a sua alma. Os comunistas destruíram muitas pessoas e quase destruíram a Igreja, mas quando a fé é redescoberta ou descoberta pela primeira vez na Rússia, as pessoas crescem muito depressa. A Igreja deu-me uma nova oportunidade de vida neste mundo. Eu podia ter morrido antes de vir aqui. До появления здесь я должна была умереть. Eu acredito numa verdade, viver em Deus, que me ajuda todos os dias e a quem vejo no mundo real em respostas às minhas orações. É quem me guia em vários momentos de teste e estou certa que é quem me guia nestes testes para que eu possa estar cada vez mais perto dele.
Ele regozija-se por eu proteger a sua criação. Ele regozija-se por nós. E nós o adoramos. Nós tínhamos feito um retiro, e no retiro há um momento em que se mencionam crianças e se acendem velas, sendo estas velas acesas por cada criança abortada. Estavam lá 5 mulheres, e no final da cerimónia eu contei 47 velas destas 5 mulheres. E não é de todo incomum ter feito 10 ou mais abortos. Eu tinha 3 filhos, agora são 5 com o nascimento de 2 gêmeas. Vivo com o meu noivo, descobri recentemente que estava grávida. Quando descobri que estava à espera de gêmeas, a minha sogra não queria que as desse à luz, por razões financeiras. É claro que era tudo por causa do dinheiro. Eu estava feliz, apesar do meu pensamento seguinte ter sido que, quando o meu noivo soubesse, provavelmente ele mandar-me-ia para um único local para interromper a gravidez. Como já tínhamos 3 crianças, como poderíamos ter mais, sendo que ainda não éramos autossuficientes? Era isso? E assim, é como ele vai estar às 11 semanas, imagina. Ele já terá a cabeça, as mãos, pernas e até o estômago será visível. Uma criança real que uma pessoa pode segurar nos braços. Experimente, não tenha medo. Imagine como se parecerá. E agora segure-o como uma mãe segura um filho. Segure-o, sim, assim mesmo. Muito em breve, em cerca de 20 semanas, já poderá segurar o seu próprio filho. Eu fui para o hospital e vi imediatamente na porta que este era o local onde podiam vir mães com necessidades de ajuda. Exatamente. Uma espécie de local de apoio. Eu não me lembro exatamente do que lá estava escrito. Entrei e eles explicaram-me como me poderiam dar alguma ajuda. Foi aqui que conhecemos o Padre Michael, que nos tem ajudado desde há 2 meses. A Rússia tem problemas económicos, podendo esse ser um dos principais problemas que leva as jovens mulheres a abortar, mas muito frequentemente também descubro terríveis influências de maridos, namorados, avós. Dizem que uma criança é um incómodo, que uma criança é um entrave para algo. Conservatively, they say, for every 10 births, there's 13 abortions. Anywhere from 7 to 75% of pregnancies end up in abortions. I know that to be a fact in the terms of not only an abortion, but repeated abortions. Юля, смотри. What I love is I get to go to what's called O que eu gosto é... Vou até ao local a que chamemos maternidade e passei com estas jovens mulheres e... Quem se encontra agora à minha volta? A avó, que pretendia um aborto, o namorado, que pretendia um aborto, o marido, que pretendia um aborto. E todos estão encantados com este novo nascimento. E eu penso que tragédia se ela tivesse abortado, visto que agora tem um tesouro, tem este tesouro, e isto acontece todas as vezes. Because now they have this treasure. And this happens every single time.
Olá de novo, estamos a ver a Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS, e comigo em estudo está a Catarina Martins. Olá, Catarina. Olá, Paulo. É a diretora da Fundação AIS em Portugal. Este filme que acabámos de ver mostra-nos duas coisas. Primeiro, como o homem pode ser vingativo, tenebroso, até cruel, e ao mesmo tempo mostra-nos como a fé pode ultrapassar tudo. Que exemplos de fé nós vimos neste filme, não é? É verdade, Paulo. É impressionante ver todos os exemplos que vimos. Nomeadamente, estou a pensar naquelas senhoras que faziam os rosários com bolinhas com pão, portanto, que deixavam-se cá para fazer o seu rosário. As pessoas que rezavam sem mexer lábios, de uma forma surda e muda, para que ninguém os visse, para não serem denunciados. Portanto, são exemplos extraordinários e, de facto, são um exemplo, são gigantes da fé e são um exemplo para nós, de como, com todas as dificuldades, porque foram milhões de pessoas que passaram por estes campos dos Gulag, e, de facto, é extraordinário ver os testemunhos de fé que eles nos deram e que nos continuam a dar até hoje. O Stalin mandou prender as pessoas, mas não prendeu a fé das pessoas. Não prendeu a fé, embora não quisesse abertamente, ela não era praticada, porque não podia ser de outra forma, mas de facto a fé permaneceu sempre nas pessoas, no coração das pessoas. Esta terra onde se passa o filme, que é Magadan, fica no extremo oriental da Sibéria. Só com o fim do regime soviético, com a perestroika, em 1989, é que a Igreja foi autorizada a ir para lá. O filme fala-nos disso e fala-nos também do trabalho de reconstrução da comunidade. E é aqui que entra a Fundação AIS, não é? É verdade. É aqui nesta parte que é também um dos grandes projetos que nós temos, é ajudar esta parte da construção. E, de facto, depois destes anos todos, de um período soviético, de Stalin e todo o período comunista que viveu a União Soviética, em que as igrejas foram usadas com outros fins que não um local de culto, foi necessária esta nossa intervenção de apoiar a Igreja com a construção, reconstrução. Portanto, foi muito no apoio às comunidades para que possam ter um local onde se possam reunir, onde possam rezar juntas. Portanto, foi este o grande apoio. E, de facto, também há esta grande ligação entre a Rússia e a Fátima, que a nossa instituição também está ligada. Portanto, quem que se fala da conversão da Rússia na mensagem de Fátima. Portanto, há esta grande ligação. E nós estamos no terreno a ajudar as populações a terem novamente um local de culto onde possam exercer, na medida do possível, a sua fé. Muito bem. Estamos a chegar ao final do nosso programa, mas antes, uma palavra para os nossos benfeitores, para os nossos telespectadores que nos estão a assistir. Eu quero agradecer, é uma palavra de agradecimento e é agradecer por tudo o que têm feito. Muitas vezes dizem-nos, pedem-nos desculpa por dar um donativo muito pequeno e eu digo sempre, muito pequeno vai juntar ao outro muito pequeno e todos juntos vamos ser muitos e vamos fazer um donativo grande. E de facto é esse milagre que acontece todos os dias na AIS. É os milhares e milhares de benfeitores em todo o mundo que se juntam e conseguem juntos fazer estes milagres, como construir e ajudar a manter viva a fé num país tão distante como a Rússia. Muito bem. E pronto, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Até ao próximo programa, se Deus quiser.